Olá, eu me chamo Nadson. E eu sou Paulo Igor. Nós somos do canal Percepção Política, que tem como objetivo discutir a conjuntura política, sobretudo no país, do Brasil, e a gente tem como recorte 2013 para cá, da ascensão da das manifestações de junho à ascensão da extrema-direita brasileira. Passando pelo impeachment, passando por todas as questões do desmonte do Estado, escola sem partido, os projetos reacionários, essa tentativa de cercear as liberdades individuais, que vem crescendo junto com os ataques da extrema-direita, não só brasileira, como também de fora, nos últimos anos. E a gente busca compreender como essa narrativa de extrema-direita, de intolerância e rasteira, vai ganhando força e dimensão no Brasil, sobretudo, e vai fazendo com que políticos de extrema-direita ganhem projeção política e cheguem à presidência do Brasil, como foi o nosso caso, né? Que nós vamos agora tratar do tema a ascensão da extrema-direita antidemocrática e que culmina com a antipolítica bolsonarista, que é justamente o que está acontecendo de 2013 a 2018. E aí, para tratar desse tema da ascensão do Bolsonaro ao poder, a gente vai falar como se gestou a extrema-direita. E para falar dessa gestação da extrema-direita, a gente separou em três temas, dividido em três tópicos. O primeiro, que é a anomia política e a corrupção. O segundo, que são as pautas de segurança pública. E o terceiro, que é a lógica da autoverdade e a estética da zoeira. E aí, para começar, a gente vai falar da anomia política e da corrupção. A retórica anticorrupção é uma senha para a deslegitimação de governos populares. Na medida que governos populares chegam ao poder e tentam de alguma forma redemocratizar e redistribuir renda ou capital simbólico, esses governos são criminalizados a partir de uma retórica da anticorrupção e do anticomunismo. Isso é muito presente no governo do Vargas, no governo do João Goulart e também nos governos do Lula e Dilma. A retórica anticorrupção é uma retórica seletiva que só percebe a corrupção no âmbito público e esconde toda a corrupção do âmbito privado, invisibiliza o lobby do mercado, que é a real corrupção. A corrupção das isenções, da taxa de juros, da sonegação de impostos. E como eles invisibilizam essa corrupção do mercado, eles jogam a corrupção política, a pequena corrupção, que é a boca de fumo, que é a corrupção do aviãozinho, e esconde a corrupção da boca de fumo. E qual o sentido da retórica anticorrupção que só vê a corrupção no Estado? É gerar um sentimento de antipopularidade, antipovo. Gerar um sentimento de criar uma narrativa e dizer, todos os nossos problemas são gerados pela corrupção pública, pela corrupção dentro do Estado. Dando a entender que se entregar para a iniciativa privada... dando a iniciativa privada, que é a raiz da grande corrupção, vai ficar tudo bem. E o que isso gera, além do sentimento antipovo? É dizer que criminalizar o ideal de igualdade social. A ideia de igualdade social é um meio pelo qual os governos populares usam para assaltar o orçamento público. Então, é um jogo casado entre a retórica anticorrupção para desmontar a ideia de igualdade social e, a partir daí, gerar um sentimento, uma frustração com o sistema representativo político. E para fazer isso, eles usam a panfletagem midiática. Usam o aparelho da mídia que vende a ideia da corrupção, escrachando um só partido, como foi feito com o PT, porque o Bolsonaro ele surge com esse eco do antipetismo. A mídia constrói, inclusive dá vez e voz para ele. É só a gente lembrar que a partir das manifestações de 2013, que começou todo mundo junto e misturado, mas depois a Globo e a grande elite percebeu que tinha como colocar a pauta dela dentro da manifestação, a partir daí o Bolsonaro passa a ter voz na mídia. Ele passa a aparecer como o excêntrico, como o diferente que tinha que ser aceito. É o pequeno grande homem, é aquele homem autêntico, que diz a verdade, que fala o que pensa, e aí ele passa a ser
que diz os maiores absurdos, mas a gente aceita porque ele fala o que pensa, ele é autêntico, ele fala a verdade. E isso tem que ser entendido, então, como liberdade Como de liberdade expressão. de expressão. Eles justamente. colocam nesse tom, como se... Não é que eles colocam no tom de que não é que ele difunde ódio, é que ele está exercendo a liberdade de expressão dele. E aí começa a ganhar um ar de normalidade o discurso de ódio. E essa direita reacionária começa a sair do armário. E essa direita reacionária surge a parte. E é esse momento que surge a ideia do fascismo saindo do armário. Que é justamente toda essa construção narrativa que começa com a retórica anticorrupção, que passa pela mídia, vai ser personificada, vai ganhar corpo com a espetacularização do judiciário. É o momento em que o judiciário vai dar vez e voz à retórica anticorrupção, tá vendo? Esses partidos são corruptos. Ele vai aparecer como redentor. O redentor, o restaurador da ordem. Da ordem, porque como o executivo e o legislativo vão estar em frangalhos para atingir a presidente Dilma, que até então que é quando o Bolsonaro começa a ter voz na mídia, levantando o antipetismo, como o legislativo e o executivo eles estão em frangalhos, o judiciário aparece como poder redentor da República, como poder que vai moralizar. Moralizado. E além disso, ele vai personificar o que antes era algo vago, assim, todo político é corrupto, todo mundo não presta, ele vai mostrar assim, ó, tá aqui. A Lava Jato vai mostrar, escancarar, o problema é a corrupção, o problema é o Estado, o problema é os governos populares. E vai começar essa espetacularização do judiciário como um anjo vingador, restaurador da ordem. É o momento que o judiciário vai aparecer vai aparecer, na verdade, como um agente político, com interesses políticos. E qual é o interesse político, nesse caso, do judiciário na espetacularização do combate à corrupção? O assalto, desmontar a esfera do poder executivo. O poder executivo vai ser desmontado nesse momento, para você ter um anjo vingador. E aí começam os vazamentos ilegais, começam as delações que deveriam ser usadas como um caminho para se chegar até as provas, caso elas existam, e não para criminalizar as pessoas, como foi feito. Esses vazamentos começam a ganhar cada vez mais campo na mídia, no Jornal Nacional. O PT, associado a todo e qualquer tipo de iniciativa de esquerda, passa a ser formado, passa a ser manchado com a ideia de que ele é o provedor da corrupção no Brasil. E isso é um momento muito, muito significativo, porque isso não é singular do Brasil. É como a extrema-direita opera, inclusive na Europa. Vamos pensar que a Lava Jato, na verdade, é filha da Operação Mãos Limpas da Itália. O que era a Operação Mãos Limpas da Itália? Justamente o judiciário querendo entrar no poder político, querendo ser um agente político. Em que sentido? No sentido de desmontar toda a representatividade política liberal. E mais, por dentro do tecido do Estado democrático, por dentro da institucionalidade. E aí você desmonta toda a ideia da vocação política, toda a ideia da importância política como mediadora dos conflitos, e aí você busca anjos vingadores. Você busca as pessoas de fora, outsiders, que vão entrar na política e vão restabelecer a ordem. E é justamente a ascensão na Itália, por exemplo, de Silvio Berlusconi, que era um cara de fora, ligado à mídia tradicional, à mídia televisiva, que vai entrar, do empresariado também, que vai entrar na política para restabelecer a ordem na Itália. Já que os políticos tradicionais estavam todos teoricamente manchados pela corrupção. E ele, como um homem de fora, com uma ideia de negócio, com uma ideia de gestor, vai trazer a ordem, a moralidade e restabelecer as finanças públicas, né? Limpar, né? Principalmente então, uma limpeza moral e orçamentária da Itália. E aí é o momento, esse jogo que também vai ser no Brasil. À medida que se criminaliza um só partido, à medida que se fulaniza a corrupção em torno de um só partido ou em torno de uma só figura, como no caso de Dilma e Lula, você quebra uma ideia de solidariedade e unidade política, de uma unidade social. E aí, quando você quebra a ideia
de unidade, de solidariedade, de disputa democrática pelo jogo político, pelo jogo eleitoral, você mancha a ideia de igualdade social, o que sobra nisso? Só o ódio, só o ressentimento, só a ideia de que tudo tem que ser resolvido pela força, o medo irracional. E aí quem vai manipular esses sentimentos, que são os sentimentos manipulados pelo fascismo? Bolsonaro. A ascensão da extrema-direita surge nesse momento pela retórica vendida anticorrupção da mídia e pela ação espetaculosa do complexo judiciário, complexo policial jurídico, casado, uma tabelinha entre a mídia e o sistema jurídico, o complexo policial jurídico, que quer ter ares, que quer agir como um agente político. Uns agem, os do judiciário vão agindo seletivamente, escolhendo quem eles querem condenar e vazando informações, e a mídia vai fazendo a espetacularização de tudo isso e construindo a ideia do judiciário como herói. E no nosso caso no Brasil, ainda tem um agravante que é o nosso segundo ponto, que é casado com a crise de segurança pública, o que amplia o medo da população e faz com que ela queira ordem. Porque, fazendo uma autocrítica, a gente sabe que os governos do PT não fizeram um plano nacional de segurança pública, o que deveria ter sido feito. E não só por conta disso, mas também por conta do crime organizado, que cresce, principalmente financiando partido político, e principalmente na mão dos grandes, e não na periferia, essa crise de segurança pública vai se agudizar. Se agudizando, o Bolsonaro vai crescer, e muito, nessas pautas da segurança pública. Ele vai crescer com as pautas da redução da maioridade penal, sabendo a gente que não resolve o problema, porque a redução da maioridade penal, ela escolariza o crime, ela coloca um menino de 16 anos, ou de 14, se for o caso, como tem gente que fala, mas embora eles queiram agora para 16, coloca esse menino junto com pessoas que já estão envolvidas em outros crimes de magnitude muito maior, e escolariza o crime, porque a cadeia no Brasil não ressocializa ninguém. O que tinha que ser feito não era a redução da maioridade penal, e sim, para além de políticas públicas que melhorassem a vida do povo na periferia, a descriminalização das drogas. E aí ele vem com as outras pautas. As outras pautas, por exemplo, a ideia de castração química. A retórica de castração química é outro ponto em que o Bolsonaro é da extrema-direita. A extrema-direita que evita a discussão sobre uma cultura política, uma cultura do machismo, do patriarcado, que naturaliza a opressão contra a mulher, vai esconder o verdadeiro problema dos assédios, da falta de liberdade à mulher, da violência que a mulher sofre, e vai construir um espantalho, um bode expiatório, que é a ideia do estuprador... que tem que ser castrado. Como se a castração fizesse com que não fosse mais estuprar ninguém. E justamente a ideia é o contrário, né? Bolsonaro, a medida que deveria ser utilizada é criar uma cultura democrática em que a mulher seja respeitada. E isso vai da educação desde cedo. De falar de gênero desde cedo, coisa que ele é contra. Ele quer punir o estuprador depois do estupro já feito. E mais, sabendo-se que não se estupra só com pênis. A gente já viu casos de velhos que são estupradores que estupraram crianças com barra de ferro, por exemplo. Ele não tinha mais ereção. Ou seja, é uma cultura do estupro que existe, né? E que está relacionada a um machismo, ao patriarcado que naturaliza essas sérias e variadas opressões contra a mulher. Então, o que está por trás dessa retórica de segurança pública é um Estado policialesco. É um Estado cada vez mais que vai empoderar a sua fração mais autoritária e violenta, que é a polícia. E a classe média com armamento. E a classe média com armamento. E o discurso, por exemplo, nenhuma sociedade que tem em si... tem na sua sociedade as armas liberadas, elas liberaram a título dos cidadãos se defenderem. Elas liberaram ou por questões de independência, de unidade nacional, e aí continua historicamente liberado. Que é justamente o que a gente está tentando mostrar.
o problema complexo que deve ser resolvido com a ação pública e o problema que vai ser manipulado pelo fascismo através do medo. Seja o medo da mulher andar na rua e ser violentada, seja o medo de andar desarmado, seja o medo de ser assaltado a qualquer momento. É o medo irracional. E pode ser traduzido pela segurança pública. Que, na verdade, a segurança pública, dentro de um projeto da extrema-direita fascista, não é resolver. Né? Ela quer a carta branca para o extermínio da população negra, da população pobre. Da carta branca que já existe, que vai ser acentuado e vai ser enaltecido. Vai ser aplaudido por esse novo governo. É só a gente lembrar que agora, em agosto e setembro de 2017, a ONU ela pediu 2 vezes explicação ao Brasil pelo alto índice de extermínio da juventude negra nas periferias do Rio de Janeiro. Isso no ano passado, do meio para o final do ano passado, que é 2017. Então esse extermínio da juventude negra, ele já existe, visto que de cada 100 jovens assassinados, 79 são negros, e com as políticas públicas que o Bolsonaro quer adotar, só tende a aumentar. Uma de 4 mulheres que estão presas são negras, né? Então você ainda tem outro problema, né? Que é o encarceramento. Então, o fundo da segurança pública é o nosso racismo. A história você pega alguns historiadores chegam até a dizer que a origem da polícia brasileira é a origem do Capitão do Mato, que perseguia, que procurava o escravo, o negro escravizado que fugia. Então nossa política de segurança pública a gente nunca teve. Na verdade, a gente quer dar carta branca aos novos capitães do mato que querem ter a chancela de exterminar a população negra. E para dar uma satisfação à sociedade, da classe média. Para dizer que a polícia está agindo, que ela está apreendendo droga, quando na verdade a gente sabe que o aviãozinho da favela que vende droga, ele tem uma porção mínima, a gente sabe que esse dinheiro é lavado por empresário, a gente sabe que esse dinheiro é lavado por político, a gente sabe que quem é considerado traficante é o negro, porque o jovem de classe média alta, branco e universitário, ele é portador de drogas. É só a gente lembrar de 2 exemplos aqui clássicos. Borges e Rafael Braga. Breno Borges e Rafael Braga. É só a gente lembrar que o Breno Borges, ele tinha 130 quilos de maconha e 200 balas de fuzil. Né? Ninguém é usuário de maconha para usar 130 quilos de maconha de uma vez. E assim, nem tampouco com 200 munições de fuzil. Ele foi solto com a prerrogativa de ter transtorno de borderline. Enquanto o Rafael Braga, com 9 gramas de maconha e 9 gramas de cocaína e 0,6 gramas de maconha, foi preso por tráfico de drogas. A diferença é que o Rafael Braga é jovem negro da periferia e o Breno Borges é branco de classe média altíssima e filho de uma desembargadora, a Tânia Borges. Então é só a gente perceber que esse tipo de política de segurança pública, do qual o Bolsonaro se elegeu em cima do medo por conta também dessa crise de segurança pública, porque foi um dos tripés que o elegeu, foi essa crise de segurança pública, ela é pautada no extermínio da população negra, ela é pautada no encarceramento da população negra, na tortura, na repressão e na violação dos direitos humanos. E em medidas que não diminuem o tráfico de drogas, que enxugam gelo, e em medidas que pegam os minúsculos que transportam, que não pegam os grandes traficantes, que não pegam senadores que são nitidamente envolvidos com o tráfico, que não pegam os donos dos helicópteros, que pegam quem mora na favela, quem mora no Alphaville, esses não são pegos. Então, assim, a crise de segurança pública, a construção do inimigo comum, né, a narrativa do medo. Você tem a narrativa do medo, tanto como a gente já falou anteriormente, que é a construção do inimigo comum, que é o político, que foi escancarado pela espetacularização da justiça, e você tem um inimigo comum que é esse medo a cada esquina dessa violência, da insegurança pública, que pode ser personificado por essas caravanas que saem da periferia e que chegam aos grandes bairros nobres, né? Então é a manipulação, é a criação de inimigo comum que o fascismo gosta.
E aí escondem as verdadeiras medidas cabíveis para acabar com a corrupção. A extrema-direita, personificada pelo Bolsonaro, vende uma ideia de segurança pública sobre uma fórmula mágica, que bandido bom é bandido morto. E aí o que a gente percebe que países como, por exemplo, os países europeus, os países centrais do capitalismo, já operam com uma outra lógica, né? Por exemplo, essa ideia de que a gente tem que matar os bandidos ou que tem que construir mais presídios para encarceramento, já está sendo desmontada. Ou que tem que aumentar deixar mais rígidas as normas relacionadas às drogas. Justamente. Tudo isso no mundo europeu. No mundo europeu, por exemplo, a Holanda já tem um outro olhar sobre o encarceramento. Já vê as drogas como problema de saúde pública. Os Estados Unidos também já começam a ter uma política de redução do encarceramento, porque já está se percebendo, ainda que de maneira mínima, que essa política a política carcerária não é a solução para a segurança pública. Ela fomenta o crime. Fortalece. Ela fortalece. No caso do Brasil, a gente fortalece as facções, porque o bandido comum, né, que foi preso, passa a ter passa a ser incorporado àquela estrutura das facções, passa a criar uma identidade dentro delas, né? E outra, não se debate também a questão central de que muitas vezes o tráfico ele chega na comunidade e faz o que o Estado não faz. Justamente. Muitas vezes um morador que está desesperado para conseguir alguma coisa, que não tem trabalho, está desesperado para conseguir algum dinheiro, consegue esse dinheiro emprestado pela mão do tráfico. E aqui a gente não está fazendo uma apologia, né? Não, muito pelo contrário. E nem querendo reduzir. Não existisse isso, o Estado chegasse. E nem querendo reduzir a ideia de que ele é vítima de uma sociedade. Não, a gente tem que mostrar que o problema é muito mais complexo. Que a segurança pública perpassa por uma ideia de democratização, não só do ponto de vista da renda, do ponto de vista da material, mas também simbólico. A democratização do acesso ao capital cultural. Perpassa por políticas públicas de inclusão social, de incluir essa parcela mais pobre da população. Que dê a ela ter condições de ter condição mínimo de serviços básicos. De luz, que muitas vezes o traficante não deixa cortar, porque é um gato. De internet, que ele queria ter acesso. De um bujão de comida. E são coisas mínimas. De dignidade humana, de fazer com que o Estado proporcione um padrão mínimo de dignidade humana, que as pessoas tenham condições de existir. Uma ética que seja distribuída, que seja fomentada, que não é. Porque justamente a gente vive num fascínio para o mal. E esse fascínio para o mal também se dá pela essa extrema desigualdade social. Por a gente vive numa padronização do consumo. A nossa ideia de felicidade é um determinado padrão de consumo vendido pelos meios de comunicação e esse padrão de consumo não é democratizado. E se eu não tenho, se não é democratizado, e se você associa a felicidade, a sua expectativa de felicidade a um determinado padrão de consumo, padrão de consumo sempre material, a pessoa vai buscar de qualquer forma. Ela vai tentar encontrar. Ela vai tentar encontrar essa felicidade. Tem uma música que eu gosto muito, que é aquela do Titãs, que é Comida, que ele diz: a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Diversão e arte para qualquer parte, né? Diversão e arte para qualquer parte. A ideia de que a gente não precisa só comer. A ideia de que o jovem da periferia ele também tem anseio a acesso, principalmente com uma propaganda bombardeada de acesso como a gente tem, de sair indivíduo de classe média com um namorado ou a namorada, de ter um tênis, de ter determinada coisa. Padrão de consumo que nunca é democratizado. Que é tido na sociedade brasileira como certo padrão de dignidade, de consumo, que ele não tem. O que deveria ser um direito, no Brasil é um privilégio. E aí você fomenta essa busca desenfreada que o tráfico vai proporcionar. Porque por conta de ser ilegal, de não estar nas mãos do Estado,
vai ser vendido ilegal de forma mais cara, de forma clandestina, e por ser ilegal de forma clandestina, dá mais trabalho para conseguir, consequentemente vai ter o preço mais alto. Ou seja, é a falta do Estado e a indiferença blasé da classe média por essas camadas sociais mais pobres que também vai ajudar a fomentar o crescimento do próprio tráfico. Porque se a gente tivesse uma preocupação política a longo prazo, de 10, 20 anos, a gente de reduzir essa desigualdade, tanto material, mas também simbólica, a gente não teria essa onda de crimes, essa onda de violência, que só a pobreza material e a pobreza simbólica pode gerar. E aí, falou em classe média... Que aí a gente vai entrar para o segundo ponto, que é o porte de armas, né? Porque a gente tem, né, na segurança pública, a gente tem dois lados. O lado da fórmula mágica, do bandido bom é bandido morto, que na verdade é baseada no encarceramento, na tortura, na repressão, e no armamento na violação dos direitos humanos, no extermínio da população negra, na reprodução do racismo estrutural, que acha que o negro pobre, associar o negro pobre a ser bandido. Que justamente, né, às vezes a gente até vê que uma pessoa negra, pobre da periferia é confundida com bandido, e aí depois a gente vai ver nos autos, não, eu achei que aquele guarda-chuva fosse uma arma, que está sendo ironizada, uma furadeira, que está sendo ironizada por essa extrema-direita bolsonarista, dizendo, como é que se pode confundir um fuzil com guarda-chuva? Enfim, mas para além dessa ideia, desse mito, dessa formulação simplista do bandido bom é bandido morto, que na verdade traz a chancela para o extermínio da população negra, pobre e periférica, que a gente sabe que um branco de classe média vive numa Europa, vamos dizer assim, frente ao extermínio que a população negra sofre. Com certeza. Tem o outro lado, que é a liberação do porte de armas. Que não vai reduzir os índices de violência. Que a ideia do liberar a arma para o cidadão de bem se defender. E quem é esse cidadão de bem? Primeiro a gente precisa categorizar quem é esse cidadão de bem. E tem mais, eles travestem um discurso de o trabalhador vai poder se defender. O trabalhador mesmo, assalariado, não vai nem ter arma. Ou se tiver, vai ter uma dificuldade muito grande. E segundo, quem é esse cidadão de bem? Legais, né, muitas vezes. Quem é esse cidadão de bem? Qual é o mesmo que bate na esposa e que vai estar armado, bêbado? É o mesmo cidadão de bem que acha que vai se defender de um assalto, sabendo a gente que o assalto é um fator surpresa. Que desce do carro, esse cidadão de bem que desce do carro, depois de uma batida de trânsito, desce armado, querendo atirar. Esse cidadão de bem, na verdade, quem é esse cidadão de bem que tanto o Bolsonaro fala? Não é o pobre, não é o trabalhador, não é o trabalhador precarizado. É o homem branco, é o homem branco de classe média religioso e que acha que tem que se impor através das armas. Porque nenhum país resolveu crise nenhuma de segurança pública armando sua população. O assalto é um fator surpresa. Quanto mais armas se tem na sociedade, mais pessoas morrem. Existe inclusive um mito de que quando as armas eram liberadas no Brasil, o índice de violência era menor. Se você for olhar o índice de homicídio por domicílio, quando as armas eram liberadas no Brasil, o índice de homicídio por domicílio era muito maior. O Brasil conseguiu poupar pelo menos 100 mil vidas, entre 60 e 100 mil vidas da proibição das armas para cá, segundo a matéria do El País. Sim. E mostrando isso, o que a gente vê, que não há nenhuma preocupação realmente com a segurança pública a longo prazo, né? Primeiro o lobby de grandes empresas. É o lobby das grandes empresas que financiam políticos. Que perceberam que poderiam lucrar, vendo a condição de miséria e desigualdade social que o Brasil tem, e os anseios da classe média, viu uma oportunidade do lobby de armas entrar no Brasil sob a retórica de restauração da ordem. Não é uma preocupação com segurança pública, é uma preocupação com o lucro do mercado de armas. Tanto a gente percebe que a polícia no Brasil é a que mais mata e a que mais morre. E mesmo a polícia tendo treinamento. Mesmo tendo treinamento. E quando um policial também tenta reagir a um assalto, a gente vê nessa pulverização de programas policialescos
no Brasil, que ele também, ele ao reagir ao assalto, ele também é vítima, morre, leva um tiro, e é um policial treinado, anos de experiência, e sofre isso. Imagine um cidadão comum, no meio dessa tragédia, aqui, no susto, numa reação destemperada de um assalto, com o risco que ele sofre. Na verdade, a gente vai virar um banho de sangue, e não uma preocupação com a segurança pública. E aí casa com o nosso terceiro tópico. Como é que muita gente acredita que isso vai resolver? Que é a lógica da autoverdade. Através da lógica da autoverdade, porque quando você vai perceber o que elegeu o Bolsonaro, no sentido de o que foi propagandeado, foi notícia falsa, foi fake news. E essas fake news, elas se deram em todas as áreas. Por exemplo, você pega um assunto como auxílio reclusão, que inclusive tem a ver com as medidas de segurança. O auxílio reclusão só é pago para quem contribuiu o INSS pelo menos um ano, e tinha carteira assinada quando foi preso e que tem família dependente. Ou seja, aquele dinheiro foi pago por ele mesmo quando ele pagou o FGTS dele. E ele tinha carteira assinada. É um número mínimo de pessoas no sistema carcerário que atendem a essas condições para ter o auxílio moradia. Quando, na verdade, o governo do Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, com essa propaganda de fake news e com a lógica da autoverdade, vendeu para todo mundo que ser preso no Brasil é receber uma bolsa, que é a bolsa, como eles chamam de bolsa presidiária, que não é bolsa presidiária, é auxílio de reclusão, que só quem recebe era quem tinha carteira assinada contribuído um ano. E que nem no governo Lula foi criado. Salvo engano, começou na era Vargas. Então, cresceram através da lógica da autoverdade, onde não vale a informação, a fonte. A fonte não vale o conhecimento produzido, onde para isso eles descredibilizaram os profissionais de ciências humanas, eles descredibilizaram os historiadores, os filósofos, os sociólogos. Eles vieram com a falácia da meritocracia e do Estado mínimo, sabendo eles que eles vivem do Estado grande, é Estado malvadão para mim, livre mercado para vocês. Quem é a elite brasileira para falar de Estado mínimo? A elite brasileira cresceu à sombra do Estado. A classe média, que fala de assistencialismo, é a mesma classe média que gosta de bolsa de doutorado, de bolsa de mestrado. É a classe média do privilégio. É a ideia de defender bandeiras conservadoras. Que é a inversão da percepção da realidade social. É a culpabilização daqueles que têm que buscam um mínimo de dignidade, um mínimo de direitos. Por exemplo, se a gente pensar, as fake news estão intimamente relacionadas a uma ideia de conservadorismo. O que é essas fake news? Não é algo aleatório, não é algo inventado por indivíduos. É uma grande indústria, uma fábrica de mentiras, financiadas pela elite econômica brasileira. Se a gente pegar o Instituto Milênio, o Instituto Liberal, o MBL, são todos financiados para reproduzir certas fake news, para reforçar uma ideia de autoverdade e reforçar uma percepção invertida da realidade social. Em que sentido a gente faz isso? A elite brasileira, no lugar de se pensar em montar uma universidade, no lugar de pensar em dar seu dinheiro para investir em ciência e tecnologia, a elite brasileira é tão do atraso, é tão escravocrata, é tão subcolônia e submetrópole, que vem dar o seu dinheiro para investir em fake news. E a fake news brasileira, ela está para reforçar um conservadorismo social. Porque eles perceberam que é bacana, você pode vender uma racionalidade neoliberal na economia. Você pode defender meritocracia, você pode defender que você vive você tem que viver sem depender do Estado, desse Estado malvadão. Que o Estado não tem que se meter na vida de ninguém. Essa racionalização neoliberal que busca a destruição do bem-estar social, minimamente,
ela pode ser conquistada, pode ser lida no plano econômico, mas no plano dos costumes não. E aí que a fake news vai entrar com força, porque eles vão reforçar essa percepção invertida da realidade social, vão reforçar um pensamento conservador, não só conservador, mas também reacionário da sociedade brasileira. Porque aí eles vão reforçar a ideia, não, o machismo, por exemplo, não é culpa da sociedade patriarcal, misógina, que naturaliza as opressões, que naturaliza a violência contra a mulher, que naturaliza a cultura de estupro. Não, eles vão dizer que a culpa é da mulher que está tentando minimamente defender os seus direitos, que está tentando combater, desconstruir essa cultura de estupro, essa cultura de violência, essa cultura de relacionamentos abusivos. E aí eles vão culpabilizar as vítimas sociais, as minorias em direitos. Por exemplo, o racismo. Ah, não, o racismo é mimimi, é vitimismo, né? Aqui o Brasil é o país da democracia racial, da harmonia social. Esse mito freiriano vai ser reproduzido. Ah, eu nunca li Gilberto Freire, mas eu vou reproduzir esse mito do Gilberto Freire. E mais, com a estética da zoeira. E dentro da operação do racismo reverso. Com a ideia do deboche. Do deboche, do dizer que o negro, na verdade, está querendo privilégios. A luta por um acesso mínimo à universidade, que é um privilégio, no caso aqui são dois brancos falando, que sabem que o acesso à educação, ao capital simbólico, é extremamente desigual e reduzido, e foi minimamente se colocou negros na universidade a partir de políticas como as cotas raciais. Que já incomodou. Se eu salvo engano, o número em porcentagem do governo Lula para cá com as cotas é 320%. E o que é muito pouco diante, porque não tinha nada. Não tinha nada. Na verdade, 320% foi uma melhoria, mas ainda significa muito pouco na realidade brasileira. E foi um escândalo. Quase... E além do mais, assim, se a gente pegar na prática, ampliou as vagas para universidades. Ou seja, mais brancos entraram, né? Porque tiveram mais brancos entrando nas universidades. Do que negros, mesmo com aumento. Sim. E aí a gente... essa operação que humoristas e grupos como o MBL vão fazer. O CQC, o Pânico, que vão construir a estética da zoeira. A estética da zoeira e da operação do racismo reverso, nesse caso, por exemplo. Dizer, mas aí você tá querendo privilégio com cotas. Mas eu também sofria racismo, me chamavam de palmito. De vela branca. Vela branca. Então, o racismo está na sua cabeça, amiguinho. Não existe racismo, nós vivemos na harmonia social. Que saudade dos anos 80. E aí eles vão começar a taxar as pessoas que lutam contra as opressões históricas de justiceiros sociais. Ou do politicamente correto. Ou de lacradores. Eles vão começar a escrachar o politicamente correto. Porque, na verdade, o politicamente correto é um mecanismo de empoderamento do discurso preconceituoso. Porque você pode dizer os maiores absurdos, fazer os comentários mais racistas, mais violentos, e quando a pessoa vai dizer, não, isso é um absurdo que você está falando, isso é racismo, você está querendo tirar minha liberdade de opinião. Vai ser travestido, o discurso de ódio vai ser travestido de liberdade de expressão. E a luta por direitos básicos, identitários, por direitos sociais, por direitos civis, vai ser tratado como uma espécie de censura do politicamente correto. Eles vão inverter a lógica. Eles vão taxar o politicamente correto, que eles chamam de politicamente correto, que é a briga altamente justa e fundamental de grupos historicamente oprimidos, para que essas opressões parem, para que elas deixem de virar piada, porque esses grupos não têm motivo para ser piada. E eles vão colocar isso como autoritário e como ditatorial, como repressor, e vão colocar o discurso de ódio e a ideia do eu digo o que eu quero como liberdade de expressão. Aí a gente volta para a ideia que a gente falou lá no início. A liberdade do homem comum, do ser autêntico. Isso vai ser disfarçado da ideia de que eu falo o que eu penso, que eu sou autêntico, que eu falo a verdade, que eu sou o irreverente, que quebra paradigmas. Então o discurso de ódio vai ser não só reproduzido, mas, vamos dizer assim, limpado, né, amortecido,
vai se tornar palatável dentro dessa ideia de liberdade de expressão e de uma estética de zoeira. Sim. De uma estética da brincadeira. Isso é só humor, né? O humor não tem limites. Como disse o Carioca esses dias no programa do Pedro Bial, junto com aquele outro reacionário do Pondé. A ideia de que o humor é arte, a arte não tem limite. Sim, tem sim limites, porque a sociedade, o Estado de Direito exige limites. Os meus direitos, eles não podem, a minha liberdade de falar não pode ferir a integridade, não pode levantar o ódio, principalmente contra grupos que já historicamente são exterminados. Porque isso aí é só uma docilização do discurso de ódio. É tornar esse discurso de ódio cada vez mais comum, naturalizado, docilizado. Olha a do Danilo Gentili, quando ele diz que uma senadora negra parecia mais a tia do café do que uma senadora, ele está colocando o lugar do negro como lugar de sempre servir o café e de nunca chegar a um espaço de poder. Quando ele diz... E fala nordestina também, né? Também está relacionado à própria fala nordestina. E quando ele tuita lá, quando ele vai lá e coloca no Twitter, que ele vai lá e coloca assim no Twitter, abre aspas para a fala dele. O cara leva a gostosa para casa, embriaga ela e depois transa com ela. Não preciso nem dizer que ele é um gênio. Fecha aspas. E agora eu falo, isso é a cultura do estupro, clara. E do uma ideia do humor como um instrumento de ridicularizar quem já é perseguido historicamente. É o humor como um reforçador de estereótipos. Não é o humor, por exemplo, do Ariano Suassuna, em que ele exalta os pobres que buscam a sobrevivência através tenta driblar a fome, a miséria, através da arte, da inventividade, como o caso do João Grilo, né? É um humor que se coloca a favor dos pobres. Esse é um humor para reforçar os estereótipos sociais. É o típico humor que a classe média gosta. Porque isso que a gente falou, esses três tópicos que a gente falou, a anomia política, a segurança pública e a lógica da auto-verdade, ela está dentro de um contexto tanto internacional do crescimento da extrema-direita, como fundamentalmente aqui no Brasil, o fato da gente ter uma elite de mentalidade servil, escravocrata, que não aceita que as classes populares tenham nenhum ganho, que não tem projeto de nação nenhuma, que a elite brasileira tem 3 projetos. E por isso que gente como o Bolsonaro consegue ascender. Por conta da mentalidade das elites que compram a mídia, o aparelho judiciário e o legislativo. A mentalidade da elite brasileira os planos são 3. Botar no subemprego a população brasileira pobre, reforçando o capital simbólico e cultural da classe média, que vai ser a gestora dela, o capitão do mato da elite, morar em Miami e atender aos interesses dos Estados Unidos, e saquear o orçamento público pela via do rentismo, pela via da socialização de perdas e também pela isenção de impostos. O Bolsonaro ele se finaliza chegando à presidência como um plano dessas elites escravocratas, desses empresários que têm a mentalidade na casa grande e que querem tirar toda e qualquer possibilidade de lei trabalhista e que percebem no discurso dele, diretamente ele falando que o trabalhador tem que escolher entre ter direitos ou ter emprego. Que aí a gente percebe que o Bolsonaro é só um artífice do grande capital. Porque ele nunca teve capital político, ele sempre foi do baixo clero. Baixo clero, justamente. Não conseguiram eleger o Alckmin, que era o plano da elite brasileira e da Globo. Aí disseram, não, já que não tem o Alckmin, a gente bota o Reação, que pelo menos ele é liberal. Ele é ultraliberal em economia, ele vai acabar com toda e qualquer possibilidade de lei trabalhista, ele vai fomentar o rentismo dos bancos, e aí ele toca as pautas reacionárias dele, na hora que der problema ele te tira. Se a gente pegar, por exemplo, uma socióloga chamada Esté Solano, ela fala que o problema não é o Bolsonaro em si. O problema é a bolsonarização da esfera pública. Ou seja, é o ódio, é a indiferença, a insensibilidade perante as causas sociais e identitárias que vai sendo vulgarizado e se tornado popular. Esse momento em que a gente pontuou, que é a anatomia política e a corrupção, as soluções simplistas de segurança pública calcadas na ideia de político, na solução mágica de bandido bom é bandido morto, e a estética da zoeira,
e casada com a racionalização neoliberal, que vai fomentar toda essa bolsonarização. Ou seja, a chegada do antipolítico como Bolsonaro é fruto dessa fomentação de uma esfera pública cada vez mais violenta, cada vez mais autoritária, cada vez mais ultra-individualista e cada vez mais insensível, cada vez mais em que a violência se torna cada vez mais vulgarizada, naturalizada, docilizada, e aí questões como desigualdade social, questões como as pautas identitárias, e a luta pelos direitos civis e a luta pelos direitos sociais e políticos vão se tornando cada vez mais sensíveis a esse avanço de um discurso de extrema-direita. Vão se tornar cada vez mais vulneráveis. E aí, o que é o direito de todo trabalhador, como férias, pode ser desmontado. O que é o direito de todo o estado de bem-estar social, ele vai sendo desmontado. Porque nós temos uma esfera pública cada vez mediocrizada, cada vez mais buscando soluções simplistas. E aí vai ser um terreno propício para que uma agenda econômica conservadora, autoritária, elitista, que destrói a rede de proteção social dos trabalhadores. Principalmente com o desemprego que está, porque aí com o desemprego que está eles vão levantar o discurso de que é melhor ter emprego e não ter direito do que não ter emprego de jeito nenhum, ter todos os direitos de ter emprego, que é a frase com que o Bolsonaro se elegeu. E aí é outra questão que a gente tem que tocar. A ideia do surgimento do Bolsonaro como uma reação do homem branco de classe média ao feminismo na mídia, porque a gente sabe que nos pasquins do século XIX, o feminismo, as mulheres já discutiam as questões de equidade. Sim, a gente sabe que durante o começo do século XX o feminismo já estava aí e as mulheres já estavam discutindo isso. Claro. Mas a entrada dele na mídia se deu dos final dos anos começo dos anos 2000 para cá. A entrada, e esse empoderamento das mulheres na mídia, o cair na discussão, no debate público do movimento LGBT, visto que o Brasil é o país que mais assassina a população LGBT no mundo, até mais do que os países onde a homossexualidade é proibida por lei, como é o caso de alguns países africanos e árabes. E os Estados Unidos, então, ele fomenta essa ideia aqui, até por conta de querer economicamente que o Brasil sirva aos seus interesses, como o Bolsonaro altamente serviu, e o Bolsonaro vem com essa agenda conservadora que agrada a esse homem de classe média branco, e esse homem de classe média branco, ele quer reforçar os estereótipos e aquilo que o privilégio que ele tem. Justamente, aí o Bolsonaro é um fenômeno desse mal-estar social e político que foi gerado pelo crescimento dessas bandeiras que foram levantadas, tanto no sentido social como no sentido identitário. Esse homem branco, heteronormativo, de classe média, ele se viu dentro de uma posição em que as hierarquias sociais, embora injustas e desiguais, mas tão cristalizadas, foram ameaçadas por grupos sociais que começaram a lutar pelos seus direitos. Não só da população LGBT, não só pelo movimento negro, pelo movimento da mulher, pelo movimento dos trabalhadores, por uma política de redistribuição de renda, pela tentativa mínima de democratização do acesso ao capital simbólico. Esse grande movimento, que pode ser traduzido na luta pelos direitos coletivos e em direitos individuais, de alguma maneira, bateu com uma estrutura social que sempre foi fundamentada, montou sua hierarquia através da violência, através da precarização do trabalhador, através do estupro da mulher negra, através do racismo estrutural, que banaliza a morte dos jovens periféricos negros, que sempre tratou com uma harmonia social a relação desigual, injusta, com um viés escravocrata das relações entre o senhor de engenho,
que pode ser, e o escravo, o homem livre, que foi sempre naturalizado, essa harmonia social, do porteiro, que eu dou uma roupa, que eu dou o meu iogurte que eu não quero, para ele como moeda de troca para ele fazer favor no meu apartamento, para ficar olhando meu avô, o meu pai que já é um velhinho e precisa de cuidados, ou para tirar meu lixo. Essas relações sempre foram romantizadas, sempre foram esconderam as tensões sociais, cristalizadas no sentido de vender um Brasil harmonioso. E aí entra três experiências que eu tive. Você esconde todas essas tensões sociais, toda essa desigualdade, toda essa miséria, toda essa ausência de oportunidades. E aí, quando esse movimento dos anos 2000 para cá teve esse questionamento por parte de vários setores sociais, o homem branco, heteronormativo, de classe média, que é isso? Não é esse o Brasil que eu quero. Porque eu quero o meu Brasil em que as relações de senhor de engenho e de escravo, as relações de casa grande e senzala, perdure. Eu quero precarizar o trabalhador. Eu quero retirar os direitos dele. Daí eu quero meu país de volta. Eu quero meu país de volta. Que era o slogan do impeachment. Eu conheci em momentos diferentes 3 africanos. A Cristiane, de Cabo Verde. Em um outro momento eu conheci o Cécio, que hoje é meu colega de trabalho, é professor de inglês de uma das escolas que eu dou aula. E conheci em um outro momento o Húmaros, aqui na UES, no encontro de licenciatura. O Húmaros é de Guiné-Bissau, a Cristiane e o Cécio são de Cabo Verde. E eles não se conhecem, conheci os 3 em momentos diferentes. Conheci um quarto depois no Benfica chamado Ansu, também de Cabo Verde. E os 4 me disseram que a imagem que eles tinham do Brasil, que era vendida lá fora, era de um Brasil sem tensões sociais. O Brasil do futebol, o Brasil do samba, o Brasil da capoeira, e, portanto, um país que não podia ter racismo na visão que era vendida lá fora. Uhum. E aí eles, como são negros retintos, negros da pele bem escura, quando eles chegaram no Brasil, os enquadros da polícia foram claros. O Cécio tomou logo um enquadro gigante em São Paulo e ficou chocado porque ele se descortinou a ideia de um Brasil sem tensões. O mito da democracia racial. Democracia racial que nunca existiu. Que o Gilberto Freire construiu a ideia de democracia racial pautado na ideia de que o apartheid nos Estados Unidos estava na lei, aqui não. Aqui não estava na lei, mas estava no modus operandi e no modus vivendi da sociedade que apanha exterminada ainda hoje. E além disso, assim, é a ideia de que as tensões foram docilizadas, foram diminuídas a partir do encontro amoroso entre o português plástico, né? Com a Índia e com a negra, né? Que aí você gera uma sociedade harmoniosa, miscigenada, né? Portanto harmônica. E esconde que essa relação desse português supostamente plástico era calcado no estupro, na violência. Que era calcado no trabalho ou escravo, ou pessimamente remunerado, trabalho físico. Pode falar. Que é pautado na ideia de que se eu dou uma comida, se eu dou uma coisa, se eu faço um favor, ele vai me prestar serviço porque eu tenho um capital cultural maior e tenho mais dinheiro. O que a gente está querendo dizer nesse sentido é que há uma racionalização e uma racionalidade neoliberal casada com o neoconservadorismo tradicional brasileiro. Em que sentido? E que vai no sentido de destruição do bem-estar social, minimamente. E aí a democracia vira como um mero acessório. Não existe projetos coletivos. Existe o projeto da elite que quer conservar seu poder. Não existe um projeto de nação. Existe uma elite que não quer ceder seus privilégios. E aí a gente pensa em que sentido? A democracia é o espaço da possibilidade dos projetos coletivos, dos projetos políticos coletivos. Ela precisa da diferença, da alteridade, da oxigenação, dos espaços para as minorias, a democratização das falas. Ou seja, a democracia é para impor uma ideia, colocar uma ideia em que todos possam falar. A própria ideia de Estado não é o Estado de bem-estar social, onde o Estado promove o bem-estar social. Então, se a ideia do Estado é o bem-estar social, os programas sociais, para quem precisa deles, são fundamentais. E aí entra a ideia do neoliberal.
do neoliberalismo. O que vem do neoliberalismo? O discurso meritocrático, o discurso do esforço individual, do que eu faço por mim mesmo, da ideia quase religiosa do esforço. E aí você constrói essa narrativa meritocrática, religiosa, da pessoa se fazer por ela mesma, acaba com os consensos democráticos, destrói toda a possibilidade mínima de uma ideia de democracia, de garantias democráticas, de uma construção coletiva de sociedade. De uma construção coletiva de sociedade que garanta, por exemplo, uma rede de proteção social ao trabalhador. Ela destrói, ela precariza, ela humilha, ela segrega o trabalhador. Ela tira toda a dignidade. Ela acaba com qualquer garantia mínimas. E aí se casa com o que a gente está falando com o neoconservadorismo brasileiro, pautado na docilização dessa hierarquia social. E na difusão das igrejas neopentecostais, que chegam na periferia onde o Estado também não chega, tanto quanto muitas vezes o exemplo que a gente deu com o crime organizado. A igreja neopentecostal cresce na ausência de toda e qualquer política pública dentro da periferia e levanta um discurso altamente conservador e liberal meritocrático. De autoajuda. Na verdade, esse discurso religioso, na verdade, vulgariza o pensamento neoliberal, né, do ultra-indivíduo, da ideia de uma ajuda divina individual, que invisibiliza todas as tensões sociais. É o que eu penso, força, foco e fé. E aí eu vou resolver todos os meus problemas. E aí eu vou, porque Deus no comando. Deus no comando de tudo, eu vou conseguir minhas coisas. É o discurso e que vulgariza um etos neoliberal. E esconde toda uma dificuldade de se chegar, que é estrutural. Todas as tensões sociais, a não democratização do capital simbólico que vai te garantir no mercado de trabalho, no Estado. E aí essas pessoas passam a ver oportunidades terríveis de emprego, de subemprego, como uma janela aberta por Deus para conseguir alguma coisa. Então a gente vai ter toda essa lógica. Não obstante esse discurso liberal e essas igrejas neopentecostais. A teologia da prosperidade que está aí sim. E que apoiaram o Bolsonaro. Que foram fundamentais para a ascensão dele ao poder. Com as pautas morais, né? Com as pautas de costumes. Aí a gente. Esse é um ponto interessante. O neoliberalismo e o neoconservadorismo. Que vai gestar um quê? Geridos pelas fake news. Algo quase ontológico do ser mesmo social de uma ordem. E essa ordem vai ser uma ordem antipolítica, de uma espécie de um saudosismo melancólico, triste, de um passado em que as ordens estavam estabelecidas, garantidas. Essa ordem social, essa hierarquia social estava sendo aceita. No sentido de que vai produzir um indivíduo, uma mentalidade no indivíduo de um inimigo comum. E qual é esse inimigo comum? É o sindicato que faz greve. É a mulher que luta por sua liberdade. É o negro. É o LGBT que pede para não ser exterminado na noite. Ou é o negro que escancara, escracha o racismo, que mostra o racismo estrutural na sociedade brasileira traduzido em piada. Traduzido aqui, seu cabelo não é bonito porque tem um cabelo enrolado, um cabelo black. Porque às vezes anda com referências à africanidade, como turbante ou qualquer roupa de religião que também demonizada. Que aí passa a ser demonizado, passa a ser visto como feio, como desagradável. Isso não é bonito. É a representação de tudo que é o Bolsonaro. Tudo que é o Bolsonaro. Que cresceu em cima dessas pautas, desse medo de perder privilégio. Dentro desse casamento entre neoliberalismo e neoconservadorismo. Que pode ser traduzido pelo medo. O medo das perdas de privilégio do homem branco. E aí o Bolsonaro vem manipulando esse medo, essa frustração, esse ressentimento. Por que meu filho não passou na faculdade de arquitetura e a filha da empregada passou? Culpa desse governo que tá dando bolsa.
que tira a minha que tá tirando vagas que era para o meu filho, vagas essas que historicamente quem ocupou foi a classe média. Não, pelo discurso meritocrático. Meritocraticamente esse lugar era para o meu filho. E veio essa pessoa, esse filho de uma empregada, que nunca se estudou, que nunca se esforçou, e está entrando na universidade? Como assim? Esse é o pensamento da classe média brasileira, que pode ser traduzido justamente naquele filme da Regina Casé, em que essas tensões são mostradas, né? A Regina Casé como uma personagem, uma empregada doméstica, quase da família, que naquela aparente harmonia social você vê os conflitos, você vê a segregação. A filha dela não podia ocupar os mesmos espaços que a filha da patroa, porque isso é mais do que o espaço em si. É a distinção social que aquele espaço causa. Isso é definitivamente o maior gozo da classe média, porque o jeito dela se sentir elite, como elite ela não pode ser, porque nem é multimilionária, nem dona dos meios de produção e nem compra nada à vista, o jeito dela se sentir elite é ela sendo patroa de alguém, que é o pobre, que é a empregada doméstica. É onde ela exerce o complexo de patroa e de elite que ela tem que ter. Então, a distância dela para o pobre é fundamental na mentalidade dela para ela se sentir o que realmente ela quer se sentir, elite. Sendo que ela nunca vai ser elite. Ela é só a classe trabalhadora que tem a remuneração mais interessante porque teve acesso ao capital cultural. E a partir do momento que o pobre passou a disputar esse espaço na universidade e nos concursos que historicamente foram destinados à classe média, que é a gestora da sociedade, porque a elite não trabalha porque ela é dona dos meios de produção, aí a classe média gritou contra o direito desses pobres né? E aderiu ao discurso de ódio do Bolsonaro, que pretende vir agora, com toda a força do mundo, acabar com tudo isso. E inadvertidamente vai prejudicar a própria classe média, né? E aí é o que a gente pensa. A questão de classes que está sendo gerida aí. Não é só a questão de classe não se dá só pela questão material. É uma luta eterna pelos recursos escassos. Não só materiais, como ter casa própria, como ter um carro, como ter um videogame, como ter televisão de tela plana. Não, viajar para a Europa. Não é só isso. É a distinção simbólica. É a distinção pelo gosto, pela competência estética. É a distinção pela beleza, ter acesso e ser invejado por isso. Eu tenho escolaridade, eu tenho roupas melhores, eu tenho reconhecimento social, eu tenho autoestima, eu posso viajar, eu conheço bons vinhos, eu frequento espaços de sociabilidade gourmetizados, elitizados, caros, eu posso comprar, eu posso ter isso, Por mais que parcelado no cartão e enforcando, por conta da taxa de juros, que a própria classe média não se toca, que oprime ela. Eu tenho todo um acesso imaterial que garante meu prestígio, que garante meu reconhecimento social, que garante uma garantia estar no mundo que o pobre não vai ter, e essa distinção eu preciso, porque eu preciso retirar a autoestima, a dignidade do pobre, para que ele nunca ameace os meus espaços de sociabilidade, para que ele aceite a minha violência, para que ele aceite as opressões, para que ele internalize esses hábitos e passe a justificar, eu não tenho uma vida boa, eu não tenho uma qualidade de vida digna, mas a culpa é minha. E não perceba a desigualdade estrutural do acesso às oportunidades, o acesso aos recursos escassos. Ele não perceba que há um conflito, uma disputa em que ele está numa condição desigual a ter acesso a esses bens materiais e a esses bens simbólicos. E aí é que está por trás nessa morfologia do capitalismo. Não é só uma questão orgânica do jogo material, do jogo econômico, mas existe essa dimensão das ideias simbólicas que vão naturalizar a reprodução desigual
de privilégios. Naturalizar e invisibilizar a reprodução desigual dos privilégios, que vai fazer com que o pobre não perceba a estrutura social humilhante, injusta, o status quo social desigual que é construído no mundo, e no caso do Brasil é muito mais visível, que divide um 20% que vive como um padrão de consumo e de vida europeu, vive numa Bélgica, numa Finlândia, e quase 70% da população brasileira viva numa precarização tal que parece que o que a gente está vendo é uma Índia, um Sudão, um país extremamente pobre, desigual, coexistindo e se retroalimentando essa desigualdade. Se retroalimentando, que é proporcionada pelo pensamento da elite brasileira, que é ínfima e copiada pela classe média, que é a gestora, que é a juíza, promotora e que é gerente. Porque aí a gente vai fazer um recorte de classe. Você tem a elite econômica brasileira, que é dividida em três, né? A elite agrária e escravista. A elite industrial, que é remanescente da elite agrária, também escravista, e a elite financeira associada ao capital de fora, que quer acabar tudo no Brasil com rentismo, com a dívida pública e com a socialização de perdas. E você tem ou seja, é a dona do dinheiro. É a dona do dinheiro, a última, a elite financeira. É a dona dos meios de produção. Você tem a classe média, que tem acesso ao capital cultural, que tem acesso ao poder simbólico. Da classe média. A classe média que se acha rica, a classe média que não tem um pingo de projeto de país, a classe média que compra nos produtos a distinção, que gosta do gourmet, a classe média que não consome torresmo com limão e cachaça, a classe média que consome lascas de suíno flambado, com aguardente de cana caiana, nota e tom de frutas cítricas, porque é a classe média que compra no produto, não o produto, mas a distinção social, a classe média que vai para Disney, a classe média que vai para Orlando, que se acha rica por isso, que vive de parcela, a classe média que acha lindo que lá em Londres muitas lojas não têm vendedor para atender. Mas se ela chegar aqui no Brasil e não tiver 3 vendedores bajulando ela, Ave Maria, o mundo se acaba. Ela diz que vai chamar o advogado dela, que está sendo constrangida, que ela é cliente, que o cliente tem direito acima de tudo, diz que está ali para ser atendida, que está pagando o salário de quem está atendendo a ela. É uma classe média de mentalidade escravista. Ela acha bonita uma social-democracia lá fora, porque isso reforça, inclusive, retroalimenta o viralatismo dela. A ideia de que aqui não dá certo, porque é o povo brasileiro, porque nós somos fruto, advindo de Portugal, latinos, e que lá fora eles são sérios, não são emotivos. Isso tudo para esconder o privilégio que há. Através de um racismo cultural, né? Através da ideia de que de um racismo ontológico, de que há pessoas superiores e há pessoas inferiores. Porque o racismo opera nessa lógica, né? De segregar o superior do inferior. E esse racismo cultural que a classe média tem, né? Esses aqui são mais inteligentes, são racionais. Esse aqui é o corpo, que merece ser explorado, que merece que vender sua energia muscular. A hierarquia social tá dividida dentro dessa lógica, da razão dominando o corpo, que aí está por trás de todo o racismo que existe contra os negros, contra a classe trabalhadora e contra a mulher. Se você perceber, o negro, a mulher e a classe trabalhadora são sempre vistas como um corpo. O negro, o afeto... O LGBT. São sempre vistos como um corpo. São o afeto, são a sensibilidade, a emoção, a energia muscular, a força, o sentimento, e as classes privilegiadas, o branco, o homem é visto como a inteligência, a razão, a racionalidade, a ponderabilidade. E aí você justifica o injustificável. Você mantém essa hierarquia social através desse racismo. E aí, pra gente terminar, você tem a elite do dinheiro, a classe média, que é a classe média brasileira, que são os gestores, as classes do privilégio,
e você tem a classe trabalhadora e a ralé. A classe trabalhadora é a classe precarizada, é a classe social que não tem acesso a esses privilégios, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista econômico, mas ela tem acesso ao emprego formal, ela tem acesso a um determinado nível técnico que vai garantir uma certa estabilidade, um pouco maior, embora não tenha esses privilégios, embora viva numa condição sempre apertada, sempre precarizada. Até porque ela quer ter um status social de vida do qual ela não tem condição, não tem condição de manter, né? Ela não tem condição de manter. E para isso ela se endivida com cheque especial, com cartão. Há um padrão de consumo que é vulgarizado, que vai também atingir o ethos da classe trabalhadora. A classe trabalhadora também vai ser seduzida por essa sofisticação da elite da classe média brasileira. E aí você tem, abaixo dessa classe trabalhadora, o que um dos sociólogos por nós estudados vai chamar, não de uma maneira pejorativa, mas uma maneira provocativa, de ralé brasileira. Essa ralé é que compõe uma parcela da população brasileira abaixo da linha da dignidade humana. Uma ralé que nunca teve, que foi despossuída não só da qualidade de vida no sentido material, de ter acesso aos bens materiais, mas também do ponto de vista cultural, simbólico. Ela foi estigmatizada para vender sua energia, sua força muscular. É o servente de pedreiro. É aquele flanelinha que você vê nas ruas. É aquele cara que trabalha na informalidade vendendo marmita ou vendendo água para sobreviver. É o mendigo, é o pedinte. Essa ralé estigmatizada com que a polícia às vezes desce o cacete, que mata, que explora. Essa ralé brasileira que vive abaixo da linha da dignidade humana, que não teve acesso ao pensamento prospectivo, que não teve acesso à escolaridade, que não se construiu vendo os pais lendo, que não teve acesso a uma racionalidade que garanta a ela minimamente o acesso aos postos do mercado de trabalho ou aos postos do serviço público, ao conhecimento. Porque enquanto a classe média tem acesso à disciplina, tem acesso ao autocontrole, tem acesso às línguas estrangeiras, tem acesso a uma racionalidade, tem acesso a boas escolas, tem acesso a uma socialização de um padrão de vida, de um padrão simbólico, de uma dignidade via família. Ela tem todo o conforto, toda a estabilidade, todo o afeto familiar para se colocar dentro de uma posição privilegiada no mercado de trabalho. A ralé brasileira não tem nada disso. Portanto, a ralé brasileira, a culpa da eleição do Bolsonaro não é da ralé. Embora uma parte da ralé brasileira tenha votado no Bolsonaro e uma significativa parte tenha votado no Haddad, mas essa parcela que votou no Bolsonaro, ela foi enganada. Ela votou enganada pelo medo, votou enganada pelo discurso liberal meritocrático que as igrejas neopentecostais e pelo fundamentalismo religioso que as igrejas neopentecostais levantaram, e a culpa de fato do Bolsonaro... E pela criminalização do único partido que, de alguma maneira, pegou parte do orçamento do Estado e investiu nela. Sim. Através da valorização real do salário mínimo e através das políticas sociais, através das cotas, que fez com que parte dessa parcela da população que compõe a ralé emergisse para a classe trabalhadora precarizada, melhorando a condição de vida. Quando o judiciário criminaliza esse partido e criminaliza a ideia de igualdade social, o que sobrou para essa ralé foi o medo, que foi representado pelo Bolsonaro. Votou enganada. Votou enganada pelo discurso de segurança. A culpa de fato do Bolsonaro ter se eleito primeiramente, das elites brasileiras que não têm projeto de nação, que são reacionárias e querem um orçamento público só para elas,
E que ganha em dólar, que não quer mercado interno. Que não quer mercado interno, porque ganha em dólar. Porque quanto pior, melhor, porque quanto pior, o país mais instável, mais fácil sou eu vender as riquezas nacionais, mais fácil eu vender... pensa a curto prazo. Vender as estatais. Que está se internacionalizando, a burguesia brasileira, a burguesia cada vez mais internacionalizada. Não existe burguesia nacional. E por essa classe média, a culpa são dos dois. Burguesia internacionalizada e classe média que quer manter o privilégio, que não aceitou o pobre ter acesso e que, portanto, votou no Bolsonaro e fez o discurso que, como gestora da sociedade, como promotora da mídia, como ocupante dos espaços que dão difusão e voz social, foi essa classe média que levantou o discurso do Bolsonaro e que a gente entra agora nesse mar de incerteza e de perda de direitos que vem agora. E tudo isso está na raiz de um país escravocrata, de um país que banalizou, que naturalizou um terço da população brasileira viver à margem da sociedade, viver na extrema pobreza, na extrema miséria, na ausência de qualquer serviço público, na ausência de qualquer dignidade humana. Essa vulgarização se deu que totalmente legitimou toda essa violência, nessa ausência de direitos mínimos, básicos, porque nós temos uma ética escravocrata que banaliza, que naturaliza o extermínio, que banaliza a miséria, que e chega até romancear essa condição miserável, de miserabilidade. Aí a gente entra nessa ideia de que o Brasil está dentro de uma condição de subcolônia, porque ainda é um eterno vendedor de commodities, porque ainda é um eterno vendedor de cana-de-açúcar, de café, de soja. Minério de ferro. Pense até no futebol, se você gosta de futebol. Petróleo. Vende petróleo, se você gosta de futebol. Os jogadores brasileiros jogam aqui? Os melhores jogadores brasileiros jogam aqui? Não, eles jogam na Europa. E voltam extremamente superfaturados para o Brasil. Porque nós exportamos até no futebol pé de obra. Nós vendemos nossas coisas. Nós exportamos. Nós vendemos matéria-prima. Então nós estamos lá de eterno de uma condição de subcolônia. Ao mesmo tempo que nós estamos numa condição de submetrópole. Que nós temos anseios de uma sociedade capitalista urbanizada. Mas ao mesmo tempo nós temos uma classe média que não quer ceder espaços. E uma elite que não tem projeto de nação e que barra na via do golpe qualquer governo que tente um projeto minimamente em que sentido nós vivemos na submetrópole? Nós não temos um projeto de industrialização. Nós vendemos nossas estatais. Nós não pensamos numa política de industrialização. Aí, no máximo que a gente dá é criar mecanismos de investir numa subindústria, nas fábricas, que vem aqui explorar o trabalhador sem uma rede de proteção social. Mas nós não pensamos na ciência e na tecnologia. Nós só queremos importar. A gente deixa aqui o galpão das fábricas, mas a parte mais técnica, mais racional, a gente deixa nos países desenvolvidos, o problema nos países centrais capitalistas. Né? E a conta não fecha. E aí a gente precariza o trabalhador, retira os seus direitos, para tentar investimentos dessa subindústria para trazer para cá. Porque o preço das commodities ele é inversamente proporcional ao preço da química fina e da alta tecnologia. E é isso que vem com o governo do Bolsonaro. É essa mentalidade das elites que escondem, que vieram escondidas, travestidas no discurso dele, de retirada de direitos, de venda da soberania nacional, de uma elite que não tem um projeto... Que precariza o trabalhador, né, que retira os direitos básicos, que desmonta a CLT, e aí que joga a pessoa para o subemprego. Inclusive tem aluno que me pergunta, mas Nadson, e a respeito de que se o país quebra e a população quebra, e a elite não vai perder com isso não, visto que a mentalidade dela, tu fala que é de curto prazo, ela não vai perder com isso, eu respondo, porque ela socializa as perdas. Ela joga para o Estado as perdas dela. É só você ver a Oi. A Oi, quando a Oi estava dando lucro, ela estava muito bem na fita, os títulos da Oi estavam todos com o Itaú, estava dando lucro. Aí agora que a Oi está quebrada e o rombo, salvo engano, é 60 bilhões, agora os títulos da dívida da Oi estão na Caixa Econômica, no Banco Público. Ou seja,
quando tudo está bem, entrega para as amizades gerirem, e quando tudo está mal, entrega para o Estado malvadão para socializar as perdas, porque nós não temos aqui uma iniciativa privada, nós temos a burguesia privilegiada. Ela nem é iniciativa, porque ela não toma iniciativa de nada, tudo que ela faz é com o Estado, ela não provém nada, ela não banca museu, ela não banca uma universidade, ela não banca nada, ela só quer vir a nós, ela só quer retirar do Estado. E nem ela é privada porque justamente cresce a sombra do Estado. Então ela nem faz nada como iniciativa e nem é privada porque vai à sombra do Estado. É uma burguesia privilegiada que levanta discurso de Estado mínimo, mas que cresceu às bordas do Estado. Essa é a elite brasileira. Eles levantam essa ideia de Estado mínimo quando é para programas sociais, né? Mas nunca é quando é o auxílio do Bolsa BNDES para agricultor. Não, ou quando é para perdoar o refins de 543,3 bilhões. Aí o Estado é necessário. Não, aí o Estado é para não quebrar, para não ter um caos social. Delas, né? Deles. Porque aí, elite brasileira. Para além desse fato que o Nadson alavancou, ela não sofre com isso porque faz parte do projeto do Brasil como subcolônia e submetrópole essa situação. Em que sentido? Essa elite brasileira está cada vez menos investindo na produção. Essa elite brasileira está ganhando no rentismo. Então, para ela, o bom não sou eu investir numa fábrica que vai gerar emprego, que vai atrair trabalhadores. Não, eu quero ganhar na taxa de juros, na taxa que o banco, no lucro que o banco gera. Eu não estou preocupado com na venda instantânea da riqueza nacional. Fomentar um mercado interno, de tornar o país mais competitivo. Não, eu quero ganhar no rentismo. E como eu tenho meu outro braço é o capital, é o agronegócio, eu vou exportar essas commodities, eu vou exportar matéria-prima. Então eu ganho em dólar, em euro. Eu não estou nem um pouco preocupado com o país, com desenvolver o mercado interno, com geração de emprego e renda, porque a elite brasileira não está no setor produtivo da sociedade. Ela não está no capital produtivo, ela está no capital ou agroexportador ou no capital financeiro. É cada vez menor a industrialização. Por exemplo, o Paulo Scaff, ele não ganha na indústria, ele ganha no rentismo e ganha no aluguel dos galpões. Produz. Não é mais o que a indústria produz. É o quanto as ações delas valem. É o valor de mercado que a minha ação gera especulativo. É aí onde a historiadora Virginia Fontes vai colocar que a burguesia nacional, que nunca houve, na verdade, que a elite brasileira não é a burguesia nacional, porque a burguesia nacional nunca existiu aqui, nessas terras, a burguesia daqui se sente de fora, ela se sente muito mais norte-americana do que daqui, tanto que ela atende aos interesses de lá e não daqui, e é por isso que a Virginia Fontes vai dizer que a burguesia, a elite brasileira ela passa por um processo de internacionalização e que ela ganha cada vez mais com o banco e com o rentismo e não mais com a indústria. Daí o Brasil passar por um processo gigantesco de desindustrialização, que é todos esses componentes, que são, aliás, todos esses componentes que a gente coloca como condições, como um ambiente propício para o surgimento dessa extrema-direita que vem agora com força para atacar a classe trabalhadora. A ideia era desenvolver o pensamento que está por trás da ascensão da extrema-direita e mostrar... que isso foi um plano, um projeto. Você cria um bode expiatório, cria inimigos comuns, que vai... enquanto essas pessoas vão sendo teatralizadas, manipuladas para esses espantalhos da causa da crise econômica, da causa da desigualdade social, da insegurança pública, e a gente esconde a raiz do problema, a raiz da nossa situação precarizada, a raiz da crise econômica, que tem como um braço uma elite brasileira que assalta o orçamento do Estado em prol dela mesma, que desmonta tentativas mínimas de construção de um Estado-nação, de uma social-democracia e e tem como outro braço a não tentativa de reduzir a desigualdade social, de não democratizar, universalizar o acesso ao capital cultural, o acesso ao capital simbólico. E aí esses são
os geradores de nossa crise, que pode ser ad eterno se não for rompida, essa lógica de reprodução dos privilégios. De um braço, a elite econômica, que assalta o orçamento do Estado, que tem um pensamento de rapina, que tem um pensamento agroexportador, ou ganhar no rentismo, então um projeto mínimo de nação, de tornar o Brasil mais competitivo, de gerar um mercado interno, de industrializar o Brasil, e uma fração da classe média que não quer ceder seus privilégios, que não quer perder seus espaços de sociabilidade, tanto no ponto de vista dos shoppings ou do ponto de vista das universidades.